Aí para a glória de Deus. Obrigado aí, pessoal. Deus vai falar conosco. Vamos abrir a Bíblia já em João, capítulo número 8. Eu estou com todos aqui num estudo, onde aos domingos eu tenho falado com você sobre aquilo que nós temos que vencer. Hoje é o 5º domingo que eu estou estudando com você, o que nós precisamos vencer para entrar no reino dos céus. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, nos trouxe 8 tipos de pessoas que não entrariam nos céus. Já estudamos os tímidos, ou os medrosos, já estudamos também ali, a gente viu a fornicação, a gente estudou cada ponto, idolatria, homicida, abominável, fomos estudando ponto por ponto, e hoje é o último ponto que faltava. Hoje eu vou falar com você sobre os mentirosos. Às vezes a gente para e pensa assim, pastor, mas mentirosos, como é que funciona isso aí? É o ponto que nós vamos estudar hoje, sobre a mentira. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por causa da mentira eu não vou entrar no céu? Verdade. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8 que os mentirosos, eles não vão entrar no reino dos céus. Então nós podemos estar dentro da igreja, eu posso ser uma pessoa batizada nas águas, muitas vezes, pastor, mas eu sou até um dizimista. Todo mês eu faço até uma doação de rancho para alguém, para uma instituição, para ajudar. Não vou entrar no céu? Não vai. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Puxa, eu me batizei, eu ia na igreja, mas muitas vezes não se libertou de um pecado que nos afasta do céu, que é a mentira. E esse é o cuidado que você vai ter que ter. O que é mentir? Mentir, pessoal, é a pessoa distorcer, omitir, ocultar a verdade ou os fatos. Mentir, tem muita gente que tem essa prática. Está dentro da igreja, mas ainda continua fazendo isso. A pergunta que fica é, será que essa pessoa realmente foi salva? Porque ela ainda está usando uma arma que é do inimigo na vida dela. Não existe mentirinha ou boa mentira para salvar. O cristão, ele fala a verdade, ainda que seja em prejuízo próprio. Ele tem que falar a verdade. Tem muita gente que está um tempão na casa de Deus, mas ainda tem o comportamento de mentir. E mentir diante de Deus é errado. Você pode ser um dizimista, batizado, vem nos cultos, mas no último dia Jesus olhar para você e dizer, eu não te conheço, porque você pratica a iniquidade. Se nós temos esse comportamento, hoje é o dia de abandonar, porque ainda é tempo de se arrepender. João capítulo 8, todos acharam? Vamos lá, pega uma caneta para você sublinhar o que é importante aqui no versículo 44. João 8, 44. A Bíblia Sagrada diz assim, pessoal, vós tendes por pai, olha o que Jesus falou, ao diabo. João 8, 44, todos acharam? Quem achou, diga amém. Então vamos lá, João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo. E olha o que a Bíblia diz, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Você vai me dizer, pastor, para quem Jesus está falando isso aqui agora? Irmão, Jesus está conversando com pessoas religiosas. Pessoas que tinham uma religião, que era o judaísmo, que praticavam estritamente os 10 mandamentos da Torá, conheciam todas as ordenanças da lei, guardavam sábado, faziam isso, faziam aquilo, faziam tal coisa, faziam sacrifício, faziam tal outra coisa. E Jesus está dizendo para eles, o pai de vocês é o diabo. Por que o pai de vocês é o diabo? Porque a única coisa que a Bíblia dá paternidade para alguém é o diabo. Tudo, a Bíblia diz que quem criou foi Deus. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo criou é a mentira. E tem muito cristão. Às vezes a pessoa é um servo, uma serva de Deus. Mas a pessoa não venceu a mentira. E às vezes não é pelo adultério que você vai para o inferno. Não é porque você não entregou o dízimo, não se batizou. Mas é porque a pessoa continua fazendo o quê? Mentindo. Mente para o cônjuge, mente para o patrão. Pastor, mas é que eu ia me prejudicar, eu tive que mentir. E não esqueça, a mentira não dura muito tempo. Porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que não será revelado. Você pode tentar mentir, mas sempre vai chegar uma hora que a verdade vai aparecer. Mesmo que você passe vergonha, mesmo que você fique vermelho, você precisa aprender a falar a verdade. Mesmo que você se prejudique, você tem que falar a verdade. Porque a mentira vai levar muita gente que está dentro da igreja para o inferno. Porque a pessoa não se libertou desse comportamento. Aí fica a pergunta, será que a pessoa se converteu realmente? Será que ela nasceu de novo, teve um encontro com Jesus? Ou
se ela teve um encontro, nesses últimos tempos a pessoa está bem longe de Deus, porque ela está usando uma arma do inimigo. Vamos de novo? Versículo 44 de João 8. Jesus está falando com pessoas que conhecem a Bíblia. Aí ele diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde quando, pessoal? Desde o princípio, a Bíblia está dizendo. Agora pega uma caneta, anota isso aí. E não se firmou. Aonde, pessoal? Quando a Bíblia diz que o diabo não se firmou na verdade, ela está nos ensinando algo muito importante, dizendo que o diabo, ele conhece a verdade. Ele sabe o que está escrito. Ele sabe o que a Bíblia diz. Então não é pelo quanto você conhece a Bíblia que você vai para o céu. Porque até o diabo conhece a Bíblia. Até o diabo sabe tudo que está escrito. Ah, mas eu creio em Deus. Não é só por crer em Deus que você vai para o céu. Porque o Tiago disse que até os demônios creem. É pelo quanto eu obedeço e eu pratico. É isso que vai me salvar. Porque o diabo conhece toda a palavra, mas ele não pratica ela. A Bíblia diz que ele não se firmou, ele fez uma escolha. Em vez de ficar com a verdade e praticar a verdade, ele prefere fazer o que é o contrário. Aí dizia, ele não se firmou na verdade, que mais diz a Bíblia? Porque não há verdade nele, e quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Agora olha o final do versículo. Porque o diabo, o que o diabo é? Então cuidado para ele não enganar você. Ele está te enganando, e você está achando que dá para viver uma vida de mentira, uma vida escondendo alguma coisa, escondendo outra coisa, uma vida fazendo o que é errado e achar que nunca vai dar nada. Não há nada em oculto que não será revelado. Se não for revelado hoje, se não for revelado durante essa vida aqui na terra, e a gente passar vergonha por isso, a Bíblia diz que existem pecados que vão ser revelados no último dia. Aí eu perdi a salvação. É melhor quebrar a cara agora, melhor passar vergonha agora e dar chance de se arrepender e mudar do que ficar para o último dia. Porque no último dia não tem mais chance. Aí diz aqui, porque ele é mentiroso, e o que mais que o diabo é, leia comigo, e ele é o pai do que, pessoal? Então tem muito cristão que tem usado a arma do diabo, que é a mentira. Você não deve mentir. Devemos ser um cristão que fala a verdade, mesmo que a gente se prejudique. Às vezes você se libertou do cigarro, se libertou da bebida, se libertou do adultério, se libertou de várias coisas, mas muitas vezes está dentro da igreja, mas não se libertou da mentira. O pior demônio não é aquele que manifesta na pessoa quando o pastor ora forte. Esse aí manifestou, você expulsa, vai embora. O pior demônio é aquele que a pessoa está 10 anos na igreja. Ela acha que ela é convertida, porque ela bate o cartão na igreja, mas você olha os frutos e você vê que aquela pessoa não teve um encontro com Deus. Ela está dentro da igreja de forma religiosa. Pastor, mas ela entrega o dízimo. Pois é, ela está ajudando o reino. Só ela não vai entrar no reino que ela ajuda. Ela pode estar até ajudando o reino. E às vezes até gosta de fazer uma oferta. Só ela não vai entrar nesse reino. Porque ela ainda está praticando coisas que afastam ela do céu. E são coisas que ela precisa abandonar. Olha para o irmão do lado e diga assim: todo mentiroso é orgulhoso. Porque o orgulho leva a pessoa a mentir. Porque a pessoa não quer expor o ego, não quer se expor, ela não quer ser envergonhada. Você olha o pescador, ele foi lá, passou a tarde toda, ele fez um encanto, falou para todo mundo que ia pescar, falou para a mulher dele que ia pescar. Ele vai lá, passa, meu Deus, a tarde inteira no rio, 5, 6 horas lá, e ele pegou só um lambari. O que ele vai falar que ele pegou? Ah, peguei nesse rio aqui de água doce um tubarão. Martelo ainda. Né? Ele vai falar que ele pegou porque o orgulho vai me fazer me sentir envergonhado, porque eu fui a tarde toda, perdi um tempão, fiquei lá e peguei um peixinho. Então o cristão, ele não pode usar da mentira. Eu já vi pessoas mentindo para familiar, para cliente. Você não pode fazer isso, não vai levar a gente para o céu. Uma vez tinha um irmão na igreja, ele vai na igreja, às vezes há anos no banco da igreja. Pastor, minha empresa não vai para frente. Irmão, ele atendeu o telefone. Ele mentiu na frente de todo mundo para o cliente dele. Aí ele olhou e disse: pastor, eu não sei porque minha empresa não vai para frente. Ou quando eu vi aquilo ali, eu disse: eu já sei. Você é o que, pessoal? É um mentiroso. Aí sai da igreja, brabo com o pastor, porque o pastor falou que é um mentiroso. Mas estou falando a verdade. Você acabou de mentir, meu irmão. E isso não agrada a quem? Às vezes a pessoa não sabe por que o diabo está entrando na vida dela. Pastor, eu não adultero. Pastor, eu sou fiel a Deus. Eu me batizei.
Por que o diabo está entrando na minha vida? A porta mais sutil que ele usa é a mentira, que às vezes você deixou aberto e não percebeu. Às vezes é a porta sutil, que você não está percebendo, você fica olhando as grandes coisas. Olha, mas eu não fiz isso, eu me libertei daquilo, eu parei com tal coisa, eu parei com tal outra. Todo domingo eu estou na igreja, durante a semana eu vou. Por que o diabo está entrando? Às vezes a gente não está percebendo. Mas ele ainda achou uma porta na sua vida, que é a mentira que precisa ser fechada. Se você mentiu para a esposa, tem que voltar e falar a verdade. Mentiu para o chefe, fala a verdade. Vai lá, se arrependa. Mostre o fruto do arrependimento. Chega e diga, olha, eu fiz isso. A pessoa precisa confessar. Pastor, um dia eu cometi um adultério. Até hoje eu não contei. Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, pessoal. E você quer saber quando uma pessoa se arrependeu? A forma como ela vai contar para você. Se chegar para você e disser assim, eu errei, mas tu sabe, né? Nós estávamos com problemas no casamento, tu entende, é que é uma luta, não se arrependeu, pode esquecer. Não vai ter mudança. Vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Pode saber, não vai mudar. Porque a pessoa que se arrepende, ela chega e diz assim, eu errei, não tem desculpa, eu sou ruim, eu quis e eu fiz. Porque o que um não quer, dois não faz. E Deus sempre vai confrontar o nosso pecado, a gente não pode esquecer disso. Quando Adão pecou, o que Deus fez? Deus confrontou Adão. Deus chegou para Adão e perguntou, Adão, por que você pecou ou comeu do fruto lá? O que o Adão disse para Deus? Caiu de joelho, perdão, Senhor, eu sou ruim, eu errei com consciência, eu comi o fruto porque eu quis, porque eu sei o que o Senhor me falou que não era para comer. Foi isso que o Adão fez? O Adão mentiu. Qual foi a mentira que ele contou para Deus? A culpa é da mulher. A culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Ele está mentindo, a culpa não era de Deus e nem da mulher, a culpa era de quem? Todo mentiroso, o que ele é? O orgulho não deixou ele admitir. Eu estou errado, eu tenho que mudar, eu não presto, eu estou fazendo o que não agrada a Deus, eu estou errado. Enquanto a gente não reconhecer que aquilo vai nos levar para o inferno, nos afasta, a pessoa vai fazer. Então, não vale a pena mentir. Atos capítulo 5. Olha aqui um casal na Bíblia que mentiu. E talvez tenha muita gente que mente, hein? Jovenzinho, às vezes mente para o pai e para a mãe. Isso não vai te levar para o céu, viver uma vida de mentira. E sempre vai chegar uma hora que você vai ser descoberto. Sempre vai chegar uma hora que a verdade vai aparecer. E querido, não mente para ti mesmo. Às vezes tu está dentro da igreja, mas tu não tem uma vida com Deus. Tu está só dentro da igreja, mas não vai entrar no céu. Não minta para você mesmo. Está na hora da gente ter uma vida com Deus séria, de orar, de buscar, de procurar mudar tudo que está errado na nossa vida. Às vezes a pessoa está lá, ela só bate cartão na igreja, está que nem um católico, vai todo domingo na missa, mas sai da missa e vai fumar. Está todo domingo na igreja evangélica, mas sai da igreja e vai mentir. Atos 5. Vamos lá, talvez você não fuma, não bebe, mas mente. E quem é o pai da mentira? Se eu estou mentindo, eu estou me tornando filho de quem? Não vale a pena, pessoal. Atos 5, todos acharam? Então, mentira não agrada a Deus. Isso não serve. O patrão pergunta, por que você faltou? Já matou a mãe, já matou a avó. Só a mãe já matou umas 3 vezes. O que essa pessoa está fazendo? Mentindo. Por que você se atrasou? A pessoa, em vez de dizer, eu sou preguiçoso. Eu não quis acordar cedo, eu botei no soneca, só mais 10 minutos. Essa era a verdade. Não, é que deu um trânsito terrível, bato nem... Que trânsito? Não tinha trânsito nenhum, o que a pessoa está fazendo? Em vez dela dizer, eu fui preguiçoso, eu fui relapso com o meu compromisso, eu relaxei, eu quis botar mais 10 minutos mesmo, a preguiça me venceu. Essa é a verdade. Não, mas é mais fácil botar a culpa no trânsito. Não, é que estava um trânsito difícil, furou o pneu, nem furou nada. Vamos lá, Atos 5, todos acharam? Então a pessoa está vivendo uma vida de mentira. Você tem que cuidar que isso vai se tornando um hábito. E isso vai prejudicar você. Pode ter certeza, não vale a pena. Atos capítulo 5, fale a verdade. Aí diz o versículo 1 assim, mas certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, ele vendeu uma propriedade, e olha o que a Bíblia diz, e ele reteve parte do que, pessoal? Do preço. Ou seja, ele fez uma venda, e naquele período, as pessoas entraram em acordo que tudo que eles vendessem, eles entregariam ao pé dos apóstolos para que houvesse distribuição. Não era obrigatório. Quem não quisesse podia falar. Mas eles entraram.
E eles venderam a propriedade. Eles sabiam que ela foi vendida por um valor X. Só que eles disseram, não, esse pedaço a gente guarda, nós guardamos, e esse aqui levamos para o Pedro e dissemos que foi por esse valor. Ele e a mulher. Irmão, eu vou te falar um negócio. Não entre na mentira de ninguém. Não concorde com o erro, com a mentira de ninguém. Porque a consequência que atingir aquela pessoa vai atingir você. Se o seu marido pedir para mentir, o seu colega de trabalho, não entre. Nós temos que falar o quê? A verdade. Ah, pastor, eu estou trabalhando, o meu patrão diz que eu tenho que fazer meia nota. Metade do que entra, eu gero a nota. Metade do que não entrar, que entrou, eu deixo de fora. O que eu estou fazendo? Está errado isso diante de Deus. Chega para ele e diz, então me tira, eu não sirvo para ser caixa. Se é para fazer a coisa errada, me tira daqui, me bota em outro setor ou eu estou saindo. Porque vai ter um emprego justo, correto, onde eu vou fazer a coisa certa e Deus vai me abençoar. Eu não preciso fazer coisa errada. Amém? A gente tem que fazer a coisa certa. Que agrada a quem, pessoal? A Deus. Porque às vezes você diz, eu não roubo. E você é o maior ladrão. Eu não roubo ninguém. Que mentira. Você está roubando o governo. Não tira uma nota de nada que você faz. Você é mentiroso. Você rouba sim. Você não está roubando do teu vizinho, mas está roubando de todo mundo fazendo isso. Vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 2. E ele reteve parte do preço. E diz aqui, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou ao pé dos apóstolos. E disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo. E olha o que diz o texto, e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, ela não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que você formou esse desígnio no seu coração? Você não mentiu aos homens, mas mentiu para quem, pessoal? A Deus. E olha o que diz, e Ananias, ouvindo essas palavras, ele caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isso ouviram. 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, Deus deu tempo para a mulher dele se arrepender. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, olha a chance dela falar a verdade. Você vendeu, portanto, aquela propriedade? E ela disse, o que ela disse, pessoal? Ela podia ter dito não. Não, estamos mentindo. Meu marido pediu para eu mentir junto, mas eu quero falar a verdade, está errado. Mas olha o que ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo ela caiu aos seus pés, e ela expirou. E entrando os jovens, acharam ela morta, e sepultaram ela junto de quem, pessoal? Do seu marido. Então todo mundo presta atenção. Essa mentira, aonde eu estou distorcendo, eu estou mudando, eu quero me beneficiar, eu mudo a história, os fatos, isso vai afastar você do céu. Isso vai levar você para o inferno. Você pode ser membro, obreiro, pastor, não importa o que você faz para Deus, pode ser bispo, querubim, arcanjo, o que chamarem você. Amém? Que o que mais as pessoas querem hoje é um cargo, né? Pode ser apóstolo, pode chamar você do que quiser chamar você, inventar um nome aí celestial, não importa, vai para o inferno, porque não está obedecendo a palavra de quem? De Deus. Não importa o que a gente seja, não é o cargo que vai nos salvar, ao contrário, o cargo vai cobrar mais ainda de você, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será o quê? Então quanto maior o seu cargo, mais Deus vai cobrar de você. Então não importa o cargo que eu tenho, o que importa é o quanto eu obedeço. Essa mentira que eu acabei de te mostrar aqui, ela vai te privar do céu. Agora eu quero falar com você sobre a mentira espiritual. Essa vai te privar de algumas bênçãos que Deus já te deu. Romanos capítulo 9. Vamos falar da mentira espiritual. Falei da mentira natural, que a gente conhece e vai nos afastar do céu. Agora a espiritual. A Bíblia já é clara dizendo, o justo vive pelas circunstâncias ou ele vive pela fé? Pela fé. Então o que seria mentira espiritual? Seria quando eu acredito mais nas circunstâncias do que no que a palavra de Deus fala para mim. Eu acredito mais nos sintomas do que na Bíblia. A mentira espiritual é aquela que quando eu, ao invés de confessar o que a palavra de Deus diz, ao invés de confessar o que a Bíblia diz, eu estou confessando o que eu acho, o que eu penso, o que os homens dizem, ao invés de confessar o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que pelas feridas de Jesus nós fomos o quê?
Então, se a Bíblia diz que eu sou sarado, Deus não me enxerga doente. Deus não me enxerga doente. Como é que Deus me enxerga? Curado. Agora, quando eu começo a confessar, baseado no que eu sinto, no que eu vejo e no que eu ouço, espiritualmente eu estou mentindo. Porque para Deus eu não estou doente, eu não sou doente. Para Deus eu sou curado. Essa é a verdade em Cristo. Romanos 9, versículo 1. Então vamos falar do espiritual. Vamos lá, versículo 1 diz assim, ó. Todo mundo junto, lendo a Bíblia aí. O que diz, pessoal? Em Cristo eu digo o quê? A verdade. E olha o que a Bíblia diz, e não minto, dando-me testemunho a minha consciência. Aonde, pessoal? No Espírito Santo. Vamos ler de novo? Em Cristo eu digo a verdade e não minto. Então eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou doente, pastor. O que eu tenho que falar? Que pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Não é errado alguém perguntar para ti, irmão, como é que você está? Pastor, humanamente, o médico falou que eu estou com um diagnóstico tal, e humanamente esses sintomas estão no meu corpo. Não é errado eu falar isso. Porém, eu tomei uma decisão. Eu não vou crer no que eu estou sentindo humanamente, eu creio na Bíblia. E eu quero dizer que mesmo com esse sintoma, mesmo com esse diagnóstico, eu creio que pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Sarado. Ou como é que você está? Olha, humanamente, com sintoma tal, o médico falou não sei o quê, mas eu creio que eu sou curado. Porque para Deus eu não sou doente, Deus não me enxerga doente. Como é que Deus me enxerga? Curado. Eu tenho que falar a verdade em Cristo, confessar o que a palavra diz. E não o que eu estou sentindo. E quando eu confesso o que a palavra diz, a minha confissão de fé vai trazer à existência a minha cura. Levanta sua mão direita para o céu assim aberta com o pastor. E diga assim com o pastor, diga a fé, segura o ar assim com toda a força. Diga é segurar. Diga a fé, segura o invisível até ele se tornar realidade. Você não pode esquecer disso. O que a fé faz? A fé ela segura o invisível, até ele se tornar o quê? Realidade. Então eu ainda não estou curado, porque humanamente eu estou com sintoma no meu corpo. Humanamente eu ainda tenho o diagnóstico do médico desfavorável. Mas eu vou não viver pelos sintomas, eu vou viver pela fé. Eu vou falar a verdade em Cristo. Alguém vai olhar e vai dizer, você é louco, você está mentindo. Não, eu não estou mentindo, eu estou falando pela fé. Então eu vou segurar a minha cura pela fé, e vou ficar segurando ela até ela se tornar o quê? Realidade sobre o meu corpo. Romanos capítulo 3. Vai lá. Então essa é a verdade em Cristo. A verdade segundo a palavra, tá? Pastor, e se eu começar a confessar só o que as circunstâncias dizem, o que os meus olhos veem, o que eu sinto, vai me tirar do céu? Não, do céu você não vai ser tirado por causa da mentira espiritual. Você vai só perder o que Deus poderia fazer por você aqui. Que seriam as bênçãos que a fé traz para você. Romanos 3. O que vai me levar para o inferno é a mentira natural. Distorcer fatos, enganar, ocultar, omitir, aumentar ou diminuir. Romanos 3, versículo 4. Aí diz o 4 aqui, pessoal. De maneira nenhuma, o que diz o 4? Sempre seja Deus, o que, pessoal? Verdadeiro. E todo homem seja como? Mentiroso. Então a Bíblia está dizendo, Deus tem que ser a verdade. O que é Deus? Deus é a palavra. O que é o homem? Os sintomas e as circunstâncias. A fé não nega os fatos, não nega os sintomas. Ela só tomou uma decisão. Eu vou acreditar no que a Bíblia diz, independente dos fatos. A fé não nega que a dor está na perna. A fé só tomou uma decisão, que apesar da dor estar na perna, ela decidiu acreditar que pelas feridas dele eu sou sarado. Isso é a fé. Eu não estou negando que a dor está ali. Eu só estou dizendo que eu decidi acreditar. Apesar do sintoma, apesar da circunstância, apesar da dor, eu decidi acreditar no que está escrito. Por isso que a Bíblia diz, o 4, Romanos 3, 4. De maneira nenhuma. Como é que diz a Bíblia? Sempre seja Deus o quê? Verdadeiro. E todo homem seja o quê? Então, confesse o que a Bíblia diz. Pela Bíblia, eu não estou doente. Pela palavra de Deus, eu sou o quê? Sarado. Eu sei que o médico deu o diagnóstico. Eu sei que os sintomas estão ali. Eu estou sentindo eles. Mas eu tomei uma decisão. Ao invés de viver pela circunstância, eu decidi viver pela fé. E essa fase, e essa parte de viver pela fé, vai fazer você começar a desfrutar de tudo que Deus promete na Bíblia. Amém? Qual é a mentira que não me leva para o céu? Não é essa espiritual que eu estou mostrando agora. É a que eu mostrei no início. A natural. Se eu tenho o costume de mentir,
distorcer fatos, mudar coisas, enganar, falar algo que não é verdadeiro para sair de uma situação, isso vai me levar para o inferno. E se eu tenho vivido pelo natural, o que eu vou perder é a cura, a libertação, as bênçãos que Deus tem para mim. Decida hoje. Mentira não existe mais. E também eu quero deixar de lado o viver pelas circunstâncias para viver pela fé. E isso vai fazer você ser um cristão abençoado. Vamos ficar de pé? Então, às vezes a pessoa não adulterou. Às vezes a pessoa não roubou de ninguém. Às vezes a pessoa não matou ninguém. Mas ela está mentindo, está enganando, está fazendo coisas erradas. E a mentira é um dos comportamentos que, segundo Apocalipse, capítulo 21, vai nos privar de entrar no céu. Se até hoje a gente tinha esse comportamento, que nessa reunião você tome uma decisão. Mesmo que eu me prejudique, eu vou sair daqui para falar a verdade. Levanta suas mãos. Olá, tudo bom? Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Muito obrigado por ter você acompanhando aí o nosso canal. Peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se for possível, na sua rede social, com seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa ser divulgado. Prazer ter você. E olha, continue orando por nós, para que Deus possa nos dar mais mensagens para abençoar a sua vida. Um abraço.